Vamos e te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças, pela bênção que o Senhor certamente tem dado a cada uma delas, a cada uma de suas famílias. E rogamos que nesse momento de escola bíblica dominical, elas possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todo o nosso departamento infantil, os professores e professoras, para que eles sejam usados nas vidas dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Agora as meninas podem sair. As meninas sempre têm a preferência, as damas. Isso. As meninas podem ser mais rapidinhas, viu? Senão os meninos... Agora devagarzinho os meninos, sem atropelar as meninas. Sem atropelar as meninas. Muito bem. Queridos irmãos, eu sei que, ainda que não seja sempre apropriado, nós fazemos referências, especialmente quando nós vamos pregar a palavra, a obras artísticas, culturais, que não são, obviamente, da nossa realidade evangélica, mas me chama muita atenção quando eu vejo as expressões da graça geral ou das manifestações de Deus por meio das manifestações culturais. Deus age e fala apesar das pessoas, inclusive apesar de nós mesmos. E há muitas músicas, por exemplo, que nesse período natalino que se antecipa, que se chega ao período natalino, são cantadas, fazem parte do imaginário coletivo, muitas vezes da nossa infância. Não é somente a música famosa do Natal, que Simone canta todo o Natal, que quando chega nessa época, todas as lojas e outros meios fazem. Mas recentemente eu vi um comentário de um crítico musical sobre a música Anunciação, de Alceu Valença, que é marca registrada daquele artista. E aquele crítico musical estava falando que, supostamente, aquele cantor, aquele compositor, compôs aquela música, lembrando, daí o nome Anunciação, do anúncio do anjo Gabriel a Maria sobre o nascimento de Jesus Cristo. Embora eu, particularmente, não veja muita relação com isso. Na verdade, eu tenho visto até comentários de que algumas alusões na letra dessa música são mensagens cifradas a ritos de religiões afro-brasileiras. Bom, eu não quero entrar na polêmica, mas particularmente destacar uma frase que diz que a voz do anjo suspirou no meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Parece indicar essa frase que, de fato, a música entende que a vinda de Jesus, seja a primeira vinda, ele já veio, ou a sua volta, a sua segunda vinda, sempre é antecedida por sinais, por manifestações, por profecias pelas quais as coisas são antecipadas. De fato, um dos estudos mais intrigantes e desafiadores que se pode fazer é aquele que propõe ver Jesus simbolizado, profetizado, previsto, antes mesmo do seu nascimento. Existe toda uma categoria de estudos, por exemplo, das chamadas profecias messiânicas, que mostram que Jesus já tinha sido antecipado na voz dos profetas, Deus se revelando por intermédio deles, assim como também por meio de toda aquela simbologia, todos aqueles rituais da antiga aliança, do tabernáculo, dos sacrifícios, das ofertas, dos momentos da história. É como se Cristo estivesse
de vez em quando aparecendo simbolicamente ali, até que chega um momento em que ele nasce. De fato, Paulo também fala lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, que todas as coisas, de alguma maneira na história, convergiram no tempo ideal para o nascimento de Jesus. Lá em Gálatas 4:4 diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, ou do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. E essa expressão plenitude do tempo parece indicar uma condução de Deus da história para que num determinado momento, no melhor momento, Cristo pudesse ter nascido, para produzir o maior impacto, para produzir o melhor resultado da sua vinda e da sua vida. Efetivamente, quando a gente vê Deus fazendo as coisas na história, usando os fatos e também intervindo nos fatos da história, a gente percebe, por exemplo, como o Império Romano, com todas as suas conquistas, permitiu, por exemplo, que em todo o Império Romano houvesse aquilo que os historiadores chamam de Pax Romana, a pacificação dos conflitos que permitiam o livre comércio, o ir e o voltar tranquilamente pelas suas vias romanas, que naquela época já eram prodígios da engenharia, e que facilitou, sem dúvida alguma, não apenas o intercâmbio comercial, mas também a pregação do Evangelho. Talvez antes de Roma, Paulo teria dificuldades em pregar em tantos lugares, caminhando sobre estradas que não existiam, e sem paz, para ir de um lado e do outro, em alguns momentos até reivindicando para si o fato de ser cidadão romano. O que dizer, por exemplo, da língua única, que naquela época, por conta da cultura helênica, da cultura grega, o grego koiné, o grego comum, que é escrito quase todo o Novo Testamento, e que permitiu que vários povos ouvissem o Evangelho, não apenas na língua nativa deles, mas também numa língua comum, que era a língua do comércio, a língua da convivência, um inglês daquela época. E tudo isso não teria acontecido se os gregos, antes dos romanos, não tivessem colonizado culturalmente toda a bacia do Mediterrâneo e todo aquele lugar onde depois os romanos tomaram conta. E o que dizer dos hebreus, dos próprios filhos da aliança, que depois de Malaquias tiveram um silêncio profético de 400 anos, em que Deus silenciou, criando um clímax, ou um anticlímax, ou uma preparação, melhor dizendo, para que quando João Batista aparecesse, causasse o impacto que ele causou, chamando a atenção para o reino de Deus que estava próximo. Veja que Deus usa os gregos, Deus usa os romanos, Deus usa os hebreus, as coisas acontecem no microcosmo da história, no macrocosmo da história, para que, vindo a plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A questão é, nesse último domingo de novembro, que antecede o chamado tempo do advento, os 4 domingos que antecedem o Natal, e que preparam, de alguma maneira, em grande parte da cristandade, aquela expectativa para o nascimento de Jesus. E aqui eu também não vou entrar no mérito se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou não, porque mais do que data nós estamos entendendo que a festa é a celebração da encarnação do Deus que se faz homem. O que Jesus, então, representa de fato como cumprimento desse propósito de Deus? Se Deus preparou tudo isso, se Paulo diz que há uma plenitude do tempo, e que nessa plenitude do tempo, no tempo ideal, quando o tempo se completa, todas as circunstâncias, todas as condições sociais, culturais, políticas, religiosas, preparam aquele momento, o que significa Jesus ser aquele que ele diz ser, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o que vem para cumprir profecias, para representar plenamente os sinais que o anjo sussurrou no ouvido de Maria.
eu gostaria de, à luz de Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, que é o prólogo da carta escrita aos Hebreus, expor para os irmãos como Jesus é esta plena revelação de Deus na história, por meio da história e em alguns momentos apesar da história. Por que que ele é superior e por que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor? Porque ele é mais do que todos os profetas, mais do que Moisés, mais do que os feitos dos gregos, dos romanos, dos próprios hebreus. Por que que ele é o ápice? Por que que ele é o cúmulo da expressão de Deus? E o que que isso significa e impacta a minha vida e a sua ainda hoje? Portanto, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. A palavra de Deus diz assim, e eu vou ler na versão Almeida atualizada, tá? Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Antigamente, Deus falou. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento e nos dando a plena convicção de que é o Senhor que fala, apesar de quem fala, e que fala para que nós possamos ouvir a Tua voz, que é a mesma voz para todos os Teus filhos e todas as Tuas ovelhas, mas que aplicada pelo Teu Espírito de maneira muito particular, se torna uma voz única, singular para cada um de nós. É esta voz singular e única que pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, para que possamos ouvir a Tua voz, para além da correta interpretação do texto, para além da compreensão do texto, fala conosco na nossa necessidade espiritual. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o período de Natal é um período que nós estamos nos preparando para celebrar já começando dezembro. E é um período de emoções assim, bastante conflitantes. Há pessoas que se alegram muito no Natal, tem gente que considera essa época do ano a melhor época do ano. É uma época de festejo, de celebração. Mas há pessoas que sentem no Natal aquilo que a gente chama de melancolia natalina, que é quando, de alguma maneira, eles fazem uma reflexão, ou elas fazem uma reflexão sobre o ano que está passando, porque, obviamente, depois do Natal segue-se o Ano Novo, e, de repente, olhando para trás, se veem aquém daquilo que tinham planejado no começo do ano que está se encerrando. Algumas vezes, situações, pessoas, lembranças, cheiros, lugares, músicas e tudo mais nos remete a pessoas que partiram, pessoas que não estão ou não estarão conosco mais nesse período. E todas as vezes que, como pastor da igreja, eu vou me aproximando desse período, eu sempre peço a Deus: Senhor, como exaltar o nome de Cristo, acerca de quem o Natal tudo se refere, mas ao mesmo tempo falar ao seu coração. E nesse domingo e no próximo domingo, eu vou estar com os irmãos ministrando sobre mensagens do Natal. Eu sei que o Natal ainda vai ser no dia 25, nós vamos ter inclusive uma celebração muito bonita no dia 25 aqui, uma celebração especial, não é um domingo, então vamos ter um momento de celebração com orquestra, com coro e assim por diante.
Mas antes disso, para que o seu Natal seja efetivamente um Natal de expectativas sobre Jesus, e não sobre a roupa nova, sobre a mesa farta, ou sobre as tristezas, saudades e coisas que não são muito boas nessa época, eu gostaria de ministrar algumas mensagens de Natal, e fazer como os profetas, falar do Natal antes do Natal, falar de Jesus antes de Jesus, falar da anunciação dele, criptografada muitas vezes na história, nas profecias, nos eventos históricos e particularmente na compreensão do que significou a vinda de Jesus, e que esse texto nos ajuda muito, e por isso com ele eu começo essa série. Veja que quando Hebreus é escrito, ele é escrito com um propósito muito claro. Havia muitos judeus que tinham se convertido ao cristianismo e estavam acostumados a toda aquela pompa e circunstância ritualística do Templo de Jerusalém. Se você imaginar um culto, uma celebração com sacrifícios e ofertas, roupas paramentadas, processionais, recessionais, no Templo de Jerusalém, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, você certamente há de concluir que era um espetáculo à vista. Era algo pomposo. Todas aquelas mitras sacerdotais, aquelas vestimentas, os cânticos e assim por diante. De repente, gente como aqueles que frequentavam o templo se converte e começa a experimentar uma vida extremamente frugal, extremamente simples. Não havia paramentos, porque os paramentos eclesiásticos, as togas, as batinas, são invenções da cristandade depois. Na época eram judeus que vestiam as mesmas roupas, sendo eles pastores, presbíteros ou apóstolos, que os outros também vestiam. O culto era simples, influenciado mais pela sinagoga do que pelo templo. Um lugar, ou qualquer lugar, em casa, com muita gente, com pouca gente, se cantava alguns cânticos, os salmos, se cantava e se orava uns pelos outros e se pregava a palavra. Algo muito parecido com o que nós fazemos hoje, particularmente aqui nessa igreja. O impacto dessa mudança, daquilo que era pomposo, cheio de circunstâncias, cheio de esplendores, de brilhos, de simbolismos, de filigranas, todas aquelas muito relacionadas ao simbolismo da antiga aliança, foram substituídas por um culto simples, por um culto objetivo, focado no relacionamento das pessoas com Deus, no relacionamento das pessoas umas com as outras, uma forte ênfase comunitária, uma forte ênfase testemunhal, uma forte ênfase de devoção e piedade. Bom, há algumas pessoas que são simples e gostam das coisas simples, e há algumas pessoas que não são simples e não gostam das coisas simples. E eu imagino que muitos cristãos, especialmente esses a quem foi dirigida essa carta, estavam acostumados com coisas mais pomposas. E então o grande impacto de corrosão, de desânimo da fé, começou a ser sentida. A carta aos Hebreus é para demonstrar que esses irmãos tinham tomado uma decisão certa, porque o foco da adoração, da confissão de fé deles, da devoção deles, não podia ser circunstâncias. Não podia ser a pompa e circunstância do culto, do templo, mas a relação com Deus. Lembra, Jesus disse àquela mulher samaritana em João capítulo 4, não é aqui nem ali, mas o Pai deseja que adoradores o adorem em espírito e em verdade, e foi para isso que ele veio, é isso que ele busca. O culto, portanto, da igreja primitiva era muito simples. Michael Green, um dos grandes historiadores da igreja primitiva, vai em busca de manuscritos da época e não encontra cerimônias como eventualmente aconteceram nos 2000 anos de cristandade posterior. Esses hebreus, no entanto, começaram a desanimar, porque começaram a ter saudade daquelas coisas que representavam a religiosidade deles. É muito fácil, queridos irmãos, a gente se apegar aos ritos religiosos e perder a essência da relação com Deus, até mesmo entre nós. Perceba que uma pessoa que frequentou essa igreja ao longo de 2025, se foi observadora, percebeu que nós seguimos uma liturgia. E essa liturgia tem momentos de adoração, de louvor, de contrição, de confissão, de edificação como esse, de consagração. Segue mais ou menos um roteiro, conta-se normalmente uma mesma história, diríamos assim, uma coreografia de culto.
e nessa coreografia de culto a gente se acostuma, a gente se apega, a gente começa a ter o nosso lugar certo, onde a gente sempre senta, o cântico de preferência, o pregador que a gente se acostuma a ouvir, o estilo e aquilo mais, o grupo que canta, o repertório das músicas. Se isso é revestido de um luxo e de uma grandiosidade, como era o culto da antiga aliança, ainda mais. E esses irmãos começaram a desanimar. Será que nós fizemos uma boa opção? Lá nós tínhamos uma religião que enchia os olhos, que enchia os ouvidos, que nos fazia sentir importantes. A gente olhava e tudo revelava que Deus existia, tudo significava Deus. Todas as coisas, aquelas ofertas e tudo mais, a meticulosidade da religiosidade parecia dar sentido às pessoas. É muito fácil você se tornar uma pessoa religiosa e perder a essência espiritual. Foi justamente para mostrar que eles sim tinham feito a opção certa, que Deus havia resgatado e que o cristianismo era o cumprimento pleno das promessas judaicas, que essa carta foi escrita. Se eu pudesse lhe dar um tema, eu diria que essa carta se propõe a dizer que Cristo é superior. Não no sentido soberbo e autossuficiente. Superior porque é o cumprimento de tudo aquilo que antes era apenas simbólico. Que Ele é a plenitude de tudo aquilo que era antecipado ou antevisto. Que todas as promessas e profecias que foram feitas antes se cumpriram cabalmente nele, mesmo na simplicidade da manjedoura e na dureza da cruz. E é justamente aqui que Hebreus começa, nesses 4 primeiros versículos. Nós consideramos como prólogo temático da carta. Nós não sabemos quem escreveu, alguns acham que foi Apolo, outros acham que foi Paulo, o apóstolo. É uma carta que não temos certeza de quem escreveu, mas temos certeza daquilo que é o propósito dessa carta. É para mostrar que Cristo é superior, não na pompa e na circunstância, mas justamente no cumprimento, na plenitude do tempo. Porque, de fato, se eu pudesse ligar Gálatas e Hebreus, eu diria que Gálatas capítulo 4 é o tema que Hebreus traz de maneira detalhada. E é aqui que começa, e é aqui que nós vamos expor hoje. Veja que o texto diz que Jesus é superior, primeiramente, porque Ele unifica e cumpre tudo o que foi profetizado. Olha só uma coisa, observe alguns contrastes nesse texto que nós lemos. Ele diz assim, antigamente, depois ele diz hoje. Antigamente Deus falou, hoje Deus nos fala. Observe outro contraste, ele diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Agora ele diz assim, hoje Deus nos fala por meio do seu Filho. Uma vez só, completamente, uma única palavra, a palavra viva, o verbo que se fez carne. Não é mais um discurso que profetiza quem vai ser, é a concretude daquilo que foi discursado. Observe que ele faz um outro contraste, ele diz assim, que a maneira como antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, foi aos pais e pelos profetas. Essa palavra pais tem a ver com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e com todas aquelas grandes figuras que eram os recipientes privilegiados e os instrumentos privilegiados da revelação de Deus. Deus não se revelava assim para o povo, como passou a se revelar por intermédio de Jesus Cristo. Deus se revelava ao rei, por meio do rei, pelo seu governo ao povo. Deus se revelava ao sumo sacerdote e por meio dos sacrifícios, ofertas e orações, pelo povo, se revelava ao povo, mas sempre por meio do sumo sacerdote, sempre por meio do rei. Não era o povo, seu José, seu João, Dona Maria, Dona Josefa, que eventualmente ouvia Deus. Era sempre por intermédio desses pais a quem Deus revelava, fosse o rei, fosse o sumo sacerdote e principalmente o profeta. O profeta, inclusive, tem esse nome profeta, vindo de uma palavra hebraica, nabor, que significa a voz, a boca de Deus. Portanto, ninguém conhecia Deus se profeta não falasse. Ninguém conhecia Deus se sumo sacerdote não revelasse, por meio dos seus rituais, orações, intercessões e simbolismos.
Ninguém saberia como Deus governa sobre todas as coisas se um rei justo não governasse de maneira justa. E essa, inclusive, diga-se passagem, era a grande punição que Deus dava aos reis maus, porque davam um mau testemunho do reinado de Deus, porque um rei mau dava a impressão ao povo que Deus é mau, porque o governo de Deus se espalhava e se espelhava por intermédio do rei. Perceba esses contrastes. Novamente, olha, antigamente, hoje, de muitas maneiras, agora pelo Filho, por intermédio dos nossos pais, e agora, hoje, por intermédio do seu Filho. Existe um princípio unificador. Jesus unifica nele, na sua vida, na sua palavra, na sua obra, tudo, absolutamente tudo que foi profetizado antes. Não há um único aspecto que tenha sobrado da antiga aliança que possa ser dito assim: Jesus não cumpriu. Não há nenhuma profecia da antiga aliança que não se possa dizer foi cumprido por Jesus ou ainda cumprirá na sua volta. Não existe nenhum simbolismo, e talvez aqui coubesse, sim, em outro momento de exposição, falarmos dos grandes simbolismos do tabernáculo, e você vai perceber que cada um daqueles móveis, utensílios, cores, formas, medidas, até as medidas do tabernáculo expressavam de alguma maneira o caráter e a obra de Deus. É como se tudo, de fato, tivesse sido construído ao longo da história, nos simbolismos dos judeus, nas intervenções de Deus na história, entre os povos que o reconheciam e aqueles que não o reconheciam, para que tudo fosse sendo construído numa grande construção que tem um ápice, e esse ápice é Jesus. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Ele unifica e cumpre tudo o que foi profetizado. Por isso, deve-se dizer acerca de Jesus, e não acerca de qualquer outra, nem mesmo de sua mãe: com Jesus tudo, sem Jesus nada. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. Ele não aponta para ninguém, tudo aponta para Ele. Ele não diz acerca de ninguém, tudo diz acerca dele. Por isso que quando dizemos que somos cristãos, nós somos cristãos porque entendemos, e aqueles hebreus passaram a entender, que tudo que tinham vivido antes na sua religiosidade fazia parte de uma preparação simbólica, mas de fato a convergência, tudo aquilo que estava sendo preparado era para que quando eles convivessem com Jesus, ouvissem de Jesus, aprendessem de Jesus, eles tivessem a certeza de que tudo aquilo era sombra. Inclusive essa é a expressão que Hebreus usa, sombra. Mas uma sombra que a gente vê no chão, mas que não é realidade. A realidade é o objeto ou a pessoa que projeta aquela sombra. No Antigo Testamento era sombra, no Novo Testamento era realidade. No Antigo Testamento havia um evangelho latente, no Novo Testamento há um evangelho patente. Tudo aquilo que era prometido no Antigo Testamento foi cumprido no Novo. Tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento foi cumprido no Novo. Tudo aquilo que eu preciso compreender no Antigo Testamento, eu compreendo com as lentes do Novo Testamento, que projetam o meu olhar e dizem: agora eu estou entendendo por quê. Agora eu estou entendendo por quê. Porque sem essa perspectiva do Jesus que unifica e cumpre tudo o que foi profetizado, eu não consigo entender o Antigo Testamento. E os hebreus precisavam entender isso. E nós também. A segunda razão por que Jesus é superior é porque ele expressa e revela o ser de Deus de maneira perfeita. Deixa eu lhe dizer como eu compreendo essa frase. Cada um dos profetas, cada um dos grandes homens do Antigo Testamento, cada um dos textos do Antigo Testamento fazem um recorte de Jesus. Projetam o olhar da gente para um aspecto de Jesus, para uma parte, não plena, sempre parcial. Mas Jesus, ele expressa e revela tudo isso de maneira completa e perfeita. É isso que o texto diz. Ele diz assim, que quando ele nos falou pelo seu Filho, esse Filho, veja o verso 3, é resplendor da glória de Deus. E olha que expressão maravilhosa, a expressão exata do seu ser. Você consegue
alcançar isso, meu irmão. Quando a gente vê um filho parecido com o pai, a gente diz assim: rapaz, aquele menino ali é encarnado e esculpido o pai. Eu sei que tem outra expressão que não dá para falar do púlpito, mas a original é encarnado e esculpido. Ou seja, é exatamente, eu vejo, por exemplo, Cristian Júnior, olho para Cristo e não tem jeito, até o jeito de falar, querendo falar grosso, cadê ele? Agora ele está falando grosso, mas quando ele era pequenininho, cadê ele? Ali. Quando ele era pequenininho, ele falava grosso assim, porque o pai falava grosso. Ele queria ser igual ao pai, andava igual ao pai, penteia o cabelo até igual ao pai. Não sei se vai ser médico como o pai, mas quer ser igual ao pai. Quando eu vejo os filhos de Duda, é a mesma coisa. Quando eu vejo os filhos de alguns aqui, é a mesma coisa. Quando eu vejo o meu filho, alguém me disse assim, que até a minha neta, por falar nisso, o segredo já foi revelado, né? Você levou a segunda vez. Até a minha neta, até meus netos, até meus filhos, onde eles estão, dizem assim: olha o Robson ali. Até a minha filha dizem que é Manuela, é Robson de saia. Quando alguém diz assim, alguém é a expressão exata de alguém, significa o quê? Que se eu quiser saber como o pai é, eu olho para o filho. E não somente nas características físicas, porque eventualmente pode ter alguma genética da mãe aí, mas principalmente na maneira de ser, de agir, de falar. Olha o que é que diz aqui, diz que esse filho é expressão exata. Irmãos, isso é redundante, é pleonástico. Ele diz assim, é tudo. Ele não somente é a expressão do seu ser, ele é a expressão exata, encarnada e esculpida do ser de Deus. Não se diz isso sobre Moisés, não se diz isso sobre o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, sobre o anjo Gabriel, não se diz isso sobre Abraão, não se diz isso sobre Davi, não se diz isso sobre o apóstolo Paulo, não se diz isso sobre o apóstolo Pedro, não se diz isso sobre ninguém. Ninguém é a expressão exata do ser de Deus. E Jesus diz isso e afirma. Eventualmente algum tolo diz assim: Jesus nunca disse que era Deus. Não, ele só disse que quem vê a Pai vê a mim. Quer mais? Ele apenas diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele apenas diz assim: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, é o Pai que coloca as palavras na minha boca. Ele apenas diz assim: por quais obras vocês me apedrejam? Porque as obras que eu faço são as obras de Deus, o Pai. Ele apenas diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus encarnou e assumiu que ele era a expressão exata do ser de Deus. Ele não era um grande profeta, ele não era o preparativo para o Messias que haveria de vir, ele era o Messias. Ele não era apenas a pessoa que apontava e dizia assim: faça isso e serás feliz. Ele dizia assim: eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário, aqueles que vieram antes de mim, ele só vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Para quem ele está apontando, irmãos? Me mostre um único texto bíblico em que Jesus aponta para alguém aquilo que ele mesmo não é. Me mostre um único texto bíblico que Jesus aponta para outro fazer aquilo que ele mesmo não fez. Então, das duas, uma: ou ele era um sujeito arrogante, soberbo e autossuficiente, que se achava demais, ou ele é aquilo que ele é. Hebreus diz que ele é o que ele é a expressão exata do ser de Deus. E para deixar claro que ele não é apenas um grande homem glorificado, ele vai mais, ele diz assim: olha, ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual o universo foi feito. Veja aí no verso 2 do final: nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Nessa expressão nós ouvimos o eco de João capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez e por meio dele todas as coisas foram feitas. Quem é esse? Jesus. Porque no versículo 14 dizia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Portanto, Jesus expressa e revela o ser de Deus de maneira perfeita. Ele é, ele não está sendo, ele não será, ele não foi. E essa é a razão porque todo o Evangelho de João, diga-se de passagem,
se estrutura em 7 revelações de Deus, quando ele chama para si aquilo que Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 14, disse a Moisés, quando falou, eu sou o que eu sou. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Ou ele era louco, soberbo, que chamava para si aquilo que é só de Deus, ou ele é Deus. E é isso que Hebreus diz, ele é Deus. Portanto, quando você no Natal estiver celebrando o nascimento daquele serzinho indefeso, não esqueça, aquele serzinho indefeso esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, mas ele é Deus. Natal é adoração a Deus. Celebração do Natal é adoração a Deus. Não é uma festa de rememoração de um grande vulto do passado. É um culto em que nós oferecemos a Deus a nossa gratidão por sua manifesta graça em se tornar um entre nós, porque Ele expressa e revela o ser de Deus de maneira perfeita. Nesse mesmo texto, Hebreus também diz, o escritor inspirado por Deus, que Jesus é superior porque Ele faz uma obra perfeita. E aqui eu quero que você compreenda, quando a Bíblia fala de perfeita, ela tem um duplo sentido. No que se refere ao homem, significa completo. Então, quando Paulo diz, por exemplo, que em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra perfeitamente, ou complete a minha carreira, a ideia é essa: você pegar e fazer, e entregar feito, quando é homem. Mas quando é Deus, é uma obra perfeita no sentido de que não tem defeito, é completa. Quando Jesus abre as mãos no Calvário e diz assim, está consumado, e expira e entrega o seu espírito a Deus, 2 coisas acontecem: não havia nada mais além disso que pudesse ser feito que ele não fez. Segundo, que ele fez de maneira perfeita. Ele é o cordeiro que morre e o sumo sacerdote que oferece. Ele é aquele que não é pecador, que morre em função dos pecadores. Hebreus se estrutura exatamente nesse sentido. Quando você vai lendo o livro de Hebreus, você descobre que ele é superior aos anjos. É dito logo no início. E por que ele é superior aos anjos? Porque os anjos são seres criados, embora sejam cheios de santidade e justiça de Deus, aqueles que se preservaram. Porque os que não se preservaram são os demônios que hoje atanasam a vida de todos e são inimigos de Deus, inimigos nossos também. Diz o texto lá em Hebreus um pouco na frente que ele é superior a Moisés, e o argumento que Hebreus usa é que Moisés era um servo na casa, um servo de Deus, e ele é o dono da casa, Jesus. Depois ele diz que Jesus é superior ao sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, a começar de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, era da tribo de Levi, da linhagem de Levi, os levitas. Mas Jesus vem como sumo sacerdote de uma outra linhagem. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquela figura estranha que aparece no início e que ninguém tem fim nem começo, não sabe onde começou, e que na verdade é o próprio Deus. Aquele a quem Abraão deu dízimo, por reconhecer que ele era superior a ele, Abraão, o pai da nossa fé. E é dito que Jesus é segundo essa ordem, uma outra categoria. Ele é superior porque ele também oferece um sacrifício que é perfeito e completo. Por quê? Porque ao invés de oferecer todas as vezes que alguém peca, e primeiro por si mesmo, como era o caso do sumo sacerdote, e depois pelos pecados dos outros, Jesus oferece de uma vez por todas um único sacrifício que não é por ele, mas por todos aqueles a quem ele escolheu e por quem ele morreu. Eu, se fosse você, lia daqui para o dia 25 a carta de Paulo, ou melhor, a carta aos Hebreus. Acabei revelando qual é a minha opinião. A carta aos Hebreus. Por quê? Porque quando você vê isso, você diz assim, gente, não é um menino Jesus. Não é um bebezinho indefeso numa manjedoura. Ele é, mas só por um tempo. Porque de antes a sempre depois, ele é o Deus eterno que cumpre a sua obra perfeita.
Olha o que é que ele diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, ou pelos poderes de sua palavra, como diz na versão atualizada. Significa, irmãos, que o mundo e o universo não estão nos ombros de Atlas, segundo o mito helênico e grego. O mundo e o universo estão nas mãos de Jesus. Até um cântico antigo que dizia assim: Jesus tem nas suas mãos o universo. Minha vida, sua vida, o negócio das nações, os grandes fatos da história, na mão dele. Reinos passam. Quem é César, senão um registro na história? Quem é Faraó, senão um registro na história? Quem foram os poderosos, inclusive aqueles que se levantaram contra Jesus? História. Jesus é presente, porque ele fez uma obra completa, e uma dessas obras é sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A nossa doutrina da providência é que Deus não apenas criou as coisas, mas Deus sustenta as coisas. Ele não deu corda no relógio e lá abandonou o relógio. Esse Deus não é um Deus apenas transcendente, acima de tudo e acima de todos. Ele é um Deus imanente, que se imiscui, intervém, direciona, corrige os negócios das nações e dos povos. Ele está presente. Nada foge ao seu controle, nem na vida dos povos, nem na sua vida, individualmente, pequenina aos olhos dele, mas muito preciosa para ele. Cada Natal é um Natal diferente, embora tenha coisas iguais. O seu Natal de 2025 não será diferente porque alguma coisa saiu do controle e você não tem as pessoas que você gostaria de ter ao seu lado. Ou a roupa que você comprou acabou ficando apertada porque você comeu muito. Você aproveitou, comprou na Black Friday para ganhar o desconto e descobriu que agora está mais complicada para usar. Vai ter que fazer regime até o dia 25. Nada foge ao controle de Deus. O seu Natal vai ser exatamente como Ele quer, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas diz mais, olha, dessa obra, diz assim, que tendo feito isso, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito, e a coisa que é muito curiosa, está no tempo verbal, aoristo no grego, que significa fez de uma vez completa para sempre, cujos efeitos são eternos. Fez porque fez, e fez bem feito, sem nenhum conserto, sem nenhuma necessidade de complementação. Fez de uma vez por todas, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, onde está hoje, intercedendo por nós. Quando alguém senta no trono, é porque já fez o que tinha que fazer no campo de batalha. Um rei sentava no trono depois de ter ganho a batalha, dizimado todos os seus inimigos, e com o seu cetro real dizendo assim: aqui quem manda sou eu. Jesus fez isso. Ele só vai se levantar desse trono quando ele for voltar e buscar cada um de nós para nos assentarmos ao lado dele, porque a obra estará então consumada. Veja, Jesus então é superior porque ele faz uma obra superior. Chegando à conclusão então da nossa mensagem, o que é que isso tem a ver, portanto, conosco hoje? Exaltar Cristo a esse resplendor, reconhecer na sua glória, primeiramente esvazia a ideia de que Natal é apenas uma festinha de confraternização fraterna. Talvez essa seja uma das mudanças mais insidiosas e perigosas dos nossos dias, nesse mundo secularizado em que nós vivemos. Natal virou festa de confraternização. Na verdade, há lugares que o Feliz Natal, inclusive, está sendo substituído por boas festas. Ninguém faz mais Feliz Natal, são boas festas, supostamente para não ferir suscetibilidades daqueles que não são cristãos. Mas é preciso que eu e você reafirmemos Feliz Natal.
Porque o Natal não é uma festa de confraternização entre homens, é um ato de adoração, de louvor e de celebração a Deus. Ele é o aniversariante, nós vamos nos sentar à mesa, seja com quem for, com a comida que Deus nos der colocar no prato, com um propósito: adorar a Deus. E aí eu gostaria de convidá-lo a fazer uma coisa prática. Não espere o dia 25, quando nós estivermos aqui, adorando a Deus, cantando louvores ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus. No dia 24, que normalmente aqui na igreja nós não fazemos celebração alguma, para que você tenha o seu momento com família, ou com amigos, ou com pessoas, antes de meter o seu dentão na coxa do peru, antes de você comer aquela famigerada farofa de bolacha creme crack com passa,